Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a crise vindoura. Um dos textos que servem como base para o nosso estudo, e hoje temos uma grande quantidade de textos aqui, mas eu vou, entre eles, pensar Apocalipse 13, versos 15 e também o verso 17. O verso 15 diz assim: Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E o verso 17: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, quando olhamos aqui para Apocalipse capítulo 13, nós percebemos alguma coisa realmente tremenda, que não pode ser colocada de lado. Ela nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, o inimigo sabe que a sua destruição é iminente, que ele já foi derrotado na cruz do Calvário e que agora a única coisa que o aguarda é o lago que arde com fogo e enxofre. Ele e os seus demônios serão lançados nesse lugar para ser completamente destruídos. A sua estratégia, entretanto, é tentar arrastar o maior número possível de pessoas junto com ele. E é claro que ele utiliza o engano para isso. Mas isso não é nenhuma novidade no contexto bíblico. Desde que ele começou a sua rebelião no céu, que ele utiliza o engano, meias palavras, distorce aquilo que Deus diz. Foi isso que ele fez no céu, foi isso que ele fez no Jardim do Éden, e é isso que ele tem feito no decorrer de toda a história. Mas quando a estratégia e o engano não funcionam, ele usa a coerção, ele usa a força, ele usa a perseguição. Isso também não é novidade nenhuma, porque já logo no início da nossa história, ou da história do grande conflito, no céu, Apocalipse capítulo 12 vai mencionar que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas não conseguiram vencer a Miguel e os seus anjos. Eles foram expulsos de lá. Houve luta, houve violência no lugar mais sagrado do universo, o céu, o lugar da habitação de Deus. Quando ele veio para cá, para a terra, conseguiu enredar Adão e Eva, mas o mesmo Espírito se viu naqueles que tomaram a decisão de poder fazer parte da rebelião. Você vê Caim com um espírito de ódio em relação ao seu irmão, quando não conseguiu levar o seu irmão pelo mesmo caminho que ele avançou contra o irmão e o matou. Era o espírito do rebelde que estava nele. Não temos dúvida em relação a isso. Aqueles que seguiram o caminho de Caim, alguns anos mais tarde, são demonstrados ali em Gênesis no capítulo 6, como tendo ido tão longe no pecado que toda a imaginação do seu coração era má continuamente. A violência, a promiscuidade tomavam conta da geração de Noé. Noé, entretanto, era completamente diferente desse povo, porque o Espírito de Deus estava nele. Ele havia tomado a decisão de poder seguir a Deus. Então você percebe que todas as vezes que existe algum tipo de ação por parte da rebelião, num primeiro momento é engano, é subversão, num segundo momento é perseguição, é um trabalho de coerção, de pressão e, é claro, de perseguição. E isso, a história começou assim, então não é segredo, não deve nos assustar o fato de que no último quadro da história desse mundo, aonde a rebelião alcançará o seu ápice, haverá também um processo de perseguição. O texto que lemos ainda há pouco vai mencionar exatamente isso. Apocalipse 13, versos 15 e também 17, o verso 15, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa imagem que vai ser estabelecida, esse poder essa contrafação da ação da divindade vai estar fazendo aqui no nosso planeta, vai gerar perseguição. Veja, e ainda mais, o verso 17, ninguém pode comprar e nem vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que o texto está dizendo é que haverá também um processo de perseguição. O processo da rebelião começou com perseguição e vai terminar com perseguição. Quando olhamos para o período medieval,
Veja o que o inimigo fez. Num primeiro momento, ele tenta trabalhar com engano, de forma sutil. O sincretismo entre paganismo e cristianismo. Alguns ainda permanecem fiéis e agora, usando a própria estrutura da igreja, começa um processo de perseguição. Se você olhar para aquilo que foi a Santa Inquisição, onde as pessoas eram torturadas para poderem deixar de adorar a Deus, ser fiéis a Deus. Pense a respeito disso. Quantos dos fiéis seguidores de Deus foram martirizados? Estudamos sobre isso quando vimos sobre os valdenses, os huguenotes, entre outros. Povos que foram perseguidos por simplesmente serem fiéis a Deus e dedicarem a sua adoração a Deus. O inimigo, ele trabalha da mesma forma. Nessa altura, ele tem trabalhado com engano, com erro, distorcendo as palavras do Senhor. Mas aquilo que a Bíblia deixa claro é que haverá, sim, um processo de perseguição. Veja, Mark Finley diz aqui: a fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões. Isso hoje em dia. Hoje em dia ele vai trabalhando para poder tentar minar aquilo que é a crença das pessoas na Bíblia, a palavra de Deus. Aí você olha e pensa naquilo que está acontecendo nesse tempo diante de nós, quando você vê líderes religiosos que se levantam dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que não podemos levar a ferro e fogo aquilo que a Bíblia diz, que não podemos levar tão a sério que se a Bíblia fosse escrita hoje em dia, muito do que está nela não estaria, porque é simplesmente reflexo de uma geração retrógrada. O inimigo tentando lançar descrédito sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo: quando parece que o mundo inteiro segue a besta, Apocalipse 13, verso 3, de repente a cena muda, a câmera profética se afasta daqueles que estão adorando a besta e se foca naqueles que são fiéis. E aí Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Então, ao mesmo tempo que tem um grupo que está longe do assim diz o Senhor, tem um grupo que ainda é fiel, mesmo diante da perseguição e até morte. Por isso, a grande questão que se coloca hoje para nós é: aonde está centrada a nossa adoração hoje? Está focada em Deus e sua palavra? Ou a gente tem também sido daquele tipo que acha que a gente não precisa levar tão a sério aquilo que a Bíblia diz? Baseado naquilo que é a nossa postura hoje, será a nossa postura amanhã, quando houver algum tipo de situação. E é interessante, Mark Finley termina dizendo: os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça ficam firmes quando tudo em redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. Pelo poder de Cristo triunfam sobre os poderes do inferno dispostos contra ele, porque tomaram a decisão de seguir a Cristo e a sua palavra, independente do preço que forem pagar por isso. Fantástico. Amanhã nós vamos nos aprofundar ainda mais a respeito disso, identificando a besta, parte 1. Mas antes de podermos fazer isso, eu quero hoje orar, pedindo a Deus para que nos ajude a estarmos focados na sua palavra. Una-se a mim. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que é nela que encontramos a revelação a respeito do Senhor, bem como daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra hoje e nos mantermos fiéis até o final. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?